Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Estamos aqui com o publicitário Bruno Alves. Vamos falar sobre internet, sobre rede social. Hoje, o que não está na internet existe esse jargão, né? Não está na internet, não existe. É verdade isso? Primeiramente, eu queria agradecer o convite, Wendel. Bom, tem muito disso, né? Eu lembro que eu citei uma frase com muita frequência nas campanhas, né, para as eleições, que o político que não estivesse nas mídias sociais ele ia desaparecer, que acabou esse período dos políticos de interior, vamos dizer assim, né, que usavam e abusavam do voto, daquele voto linear, daquela eu falo e você tem que compreender. Eu acredito que ainda existe muita coisa que não está nas mídias sociais, na internet, que ainda exista, né, ou que pelo menos vai migrar para esse campo, mas acho que ainda dá, até porque a gente tem um Brasil muito grande, né? É o terceiro maior país de acesso à internet. Quando eu falo de acesso, eu falo de número de acesso, de tempo de acesso, de pessoas com redes sociais, um todo. Se perdendo só para os Estados Unidos e para a Rússia. E ainda tem um Brasil, todo o interior, todo o sertão, o agreste que a gente tem, que ainda não tem esse acesso. Então eu acredito que tenha muita coisa ainda que exista, que ainda possa vir para a internet. Você falou do interior. Vamos imaginar o mais distante da capital, acredito que seja o Delmiro. Vamos botar Mata Grande. Mata Grande, Iapi, Canapi. O dono do mercadinho de Mata Grande deve pensar em rede social? Não, a princípio não. Ele deve pensar em algum tipo de publicidade. Então, o dono de um mercadinho em Mata Grande, ele deve pensar em anunciar, em procurar qual o site referência da cidade, né? Um exemplo... Ele deve pensar em um WhatsApp? Talvez. Aí pronto, aí você falou mais perto. Ele deve pensar em WhatsApp para quê? Alguma promoção no mercadinho para os seus contatos mais próximos. Então, acredito que nesse caso o WhatsApp deve ser uma ferramenta mais próxima para ele. Mas eu acredito que uma ferramenta ainda mais eficaz seria um anúncio em algum site de notícias da cidade. Que é o que acontece, por exemplo, com um dos clientes meus, que é o Alanorte Notícias, que é um site que engloba todas as cidades da região do litoral norte, que vai de Paripoeira até Maragogi. Isso aqui no nosso litoral. Então, o cara de Passo de Camaragibe, Matriz do Camaragibe, então ele não tem muito acesso ao Facebook, Twitter, talvez ele não tenha um mail muito grande no WhatsApp, porque talvez até os próprios donos não sejam muito adeptos à internet. Mas se ele conseguir um pequeno anúncio, aquela publicidade, um bannerzinho, num site que gera quase 1 milhão de acessos, porque englobam 10 cidades, já dá um destaquezinho a ele. Mas se o cara começar a pensar assim, a passos curtos, eu acho que o WhatsApp cai bem aí. Não pular para uma rede social bem administrada ou um site, mas de alguma forma eu acredito que é uma publicidadezinha, procurar saber quem é mais influente na cidade. E outra, ainda não acabou a nossa publicidade offline. A guerrilha. Era a pergunta que eu ia dizer. O publicitário hoje, que fala, precisa estar antenado, precisa estudar bastante as redes sociais online, ele não deixa, às vezes, esquecido aquele offline, aquele carro de som, aquele panfleto? Bom, eu acredito que não. Eu acredito que o bom publicitário não. Pelo menos eu sempre me atentei a isso, né? Eu acredito que isso anda junto, né? Eu lembro que quando a gente vendia site, eu vendi muitos sites e aí o pessoal começou a migrar para as mídias sociais. E aí começaram a dizer, sim, mas como é que vão ficar nossos sites? E aí eu comecei a explicar o seguinte, o site, ele é uma plataforma fixa. Você pode ter um site hoje, tem site que eu tenho clientes hoje que eu tive há 6 anos atrás, que a gente só refez o site. E as mídias sociais, uma época era Blogger, outra época era Orkut, depois o Orkut morreu, depois o Twitter morreu praticamente, hoje é o Instagram, mas há pouco tempo ainda era o Facebook, o Snap bombou, depois saiu. E o meu cliente continuou com o mesmo site, com o mesmo local para as informações. Então assim, eu acredito que o cara não deve esquecer das outras mídias, né? Porque, por exemplo, se você tomar Alagoas para fazer marketing político, se você só fizer redes sociais, vai alcançar muita gente, óbvio, o público jovem. Mas e o público do interior? E aquele cara lá de Mata Grande, na cidade da qual a gente está citando? Então tem que ter o carro de som, o cara tem que ter a panfletagem que vai no interior. Então eu acho que essas mídias,
elas andam juntas. E como é que dá para fazer um planejamento disso? É tipo, cheguei... Eu tô falando Mata Grande porque a gente chegou num ponto mais distante. Mas vamos continuar em Mata Grande. Vamos continuar em Mata Grande. Você chegou para... Você falou agora de campanha eleitoral. Você chega lá já com o plano pronto. Olha, vamos fazer isso. Ou há um campo para estudo de uma cidade, de público, de idade, de uma série de informações para você elaborar isso? Não. Primeiro você passa por uma série de estudos, né? Você é contratado para sondar, para mapear aquela cidade, para saber quais são os povoados. O que você leva em consideração? Bom, primeiro, qual a população de sítio que vota. Porque às vezes você tem uma cidade, geralmente no interior acontece isso, pelo menos em Alagoas, cidade dividida meio a meio. Hoje está mudando, hoje a gente está vendo outras pessoas surgindo, novos políticos, novas carreiras, mas nos últimos anos você tem a cidade dividida entre azul, vermelho, ímpar, par, branco, amarelo. Então, a cidade ela já em si já é pré-dividida. 50% para um político, 50% para o outro. Então, você leva em consideração o número de habitantes das regiões, dos povoados. E aí, tem povoado que só tem uma TV a cabo. Aliás, que só tem uma TV a antena. Então, nesse tipo de povoado é que você planeja as ações, que são as caminhadas, as visitas, e aí o panfleto, o santinho e etc. Mas tem cidade, por exemplo, que ela é mais desenvolvida, que você já tem que planejar um outdoor, uma estratégia mais diferente. Então, assim, você estuda muito a idade das pessoas e quem está votando. Porque, por exemplo, já teve situação que de um ano para outro, quase 800 novas pessoas votaram. Uma cidade que tinha quase 800 pessoas inadimplentes, mais jovens de 17 anos, que começaram a votar. Então, do nada, teve, em 2 anos, assim, digamos, na próxima eleição, um boom, que a gente precisou sair de carro de som, de panfleto, para rede social. Rádio ainda importa? Muito. Rádio ainda importa muito. Ainda tem muitos ouvintes, ainda tem muita gente que inclusive, eu tenho um programa que vai uma vez ao ar no sábado, na CBN, que se chama Mundo Virtual, onde a gente leva alguns empresários e onde geralmente eu dou consultoria sobre alguns assuntos de marketing digital, que está na mídia, a gente fala. E eu recebo muitas críticas, recebo muitos elogios, muito feedback com a rádio. A rádio ainda importa, porque foi onde tudo surgiu, né? Onde tudo surgiu e a gente tem ainda muitos amantes da rádio. Você vê, uma das maiores audiências em São Paulo é o programa do Pânico, que é na Jovem Pan, meio-dia. Então, assim, a rádio ela ainda importa. Como eu falei, eu acho que está surgindo uma nova mídia. Por exemplo, hoje eu estava conversando com um amigo meu, eu disse, estou indo dar entrevista no programa, na TV Assembleia, com o Wendel. E aí, depois veja se assista. Aí ele falou assim, faz muito tempo que eu não assisto TV. Conversando com alguém essa semana, e aí, tu assiste essa novela? Faz muito tempo que eu não assisto TV. E aí você pode perguntar para mim, então, peraí, além da rádio, a TV ainda é importante? Claro que é. São meios que a gente pode utilizar para atingir públicos diferentes. Tem um conhecido publicitário paulista que vive em Alagoas, que ele dizia bem assim, você não pode desprezar nenhum tipo de mídia. Mas não é de um tanto enlouquecedor você ter uma equipe que pense da rede social, a TV e rádio, a internet, até o panfleto, até o bottom? Você fala em campanha ou em empresa em geral? Falando ainda em campanha... Mas você pode pensar, vou dar um exemplo, uma escola de futebol. Pronto. Falando em campanha, eu acho que é meio enlouquecedor do ponto de vista de dar muito trabalho. Mas eu vou tomar desse ponto que ele falou. Eu acho que, nesse caso, falando em campanha, você não pode perder nenhum voto. Você deve ir atrás do cara do bottom, do panfleto, do aperto de mão, do serviço prestado, da mídia social, da TV e da rádio. Cada um pode ser um voto diferente. Cada um pode ser atingido diferente. Por exemplo, meu pai todo dia acorda às 5 da manhã para ouvir a rádio. Ouve canetinha, adoro canetinha, por exemplo. Né? A minha mãe, hoje em dia, é novela e já está 24 horas no Facebook. Me acompanha, criou um Instagram para me acompanhar. São públicos totalmente diferentes, você não pode abrir mão. Se tratando de empresa, eu acho que você deve ir para onde o seu público está. Vou dar um exemplo. Eu não preciso ter comercial na rádio, na TV, publicar no jornal, canal de YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. Ter esse monte de conta se eu sou apenas um canal de entretenimento que exclusivo produzo VTs para TV.
Então, o que é que acontece? Quais são as plataformas, que a gente chama de plataformas, não de redes sociais, que eu posso expandir? O Facebook, o Twitter e o YouTube como principal. Eu não preciso de um anúncio, por exemplo, no jornal. Eu vou estar descentralizando o que eu podia centralizar em poucos locais. Por exemplo, para que eu vou ter uma conta só por ter do Snap, se nem conteúdo eu tenho para produzir para aquilo? Já no YouTube não, o meu foco é esse. Então assim, eu indico que ter esse monte de plataformas, às vezes é desnecessário, mas dependendo para o tipo de segmento. Na política eu não acho desnecessário, porque que nem até o próprio cara citou, cada voto não pode ser perdido. Só que, por exemplo, eu sou uma agência... Lembrando que no ano passado a eleição se perdeu por um voto. Se perdeu por um voto. Majoritária. Isso, exatamente. E talvez se tivesse tido algum outro tipo de publicidade, eu até o porta a porta o outro tinha ganhado. Teve empate também, etc. Ano passado foi bem atípico. Inclusive, ano passado foi atípico de tudo, né? Foi uma nova eleição, né? Todo mundo reclamou, uns concordaram, outros não. O pessoal da mídia teve muito mais trabalho, tudo era muito mais enxuto, 45 dias, pouca TV, pouca rádio, muita mídia. Mas isso foi positivo para quem é publicitário? Muito. Pra gente, muito, né? Porque... Já dá um mês de descanso, né? Primeiro já começa com um mês de descanso. Segundo que eu não sei os outros, mas eu costumo tentar colocar na cabeça do meu cliente o que ele precisa, não o que ele quer. E quando você trata com o político é muito o que ele quer. Foi muito formado em Alagoas, assim. Ele acha que a forma de trabalho dele... Ele já sabe o que fazer. Ele já sabe o que fazer, exatamente. A forma de trabalho dele é aquela. E por muitos anos eu tentei dizer, não é por aqui, porque isso vai evoluir. O cara, não, mas Facebook ninguém usa, Orkut ninguém usa, o que é Instagram? Né? Eu já me deparei recentemente com clientes que não sabiam nem o que era Instagram e eu tinha que inseri-lo lá. E esse ano ele se viu forçado a entrar naquilo. Então, do ponto de vista publicitário, foi ao contrário. O político teve que parar e dizer, para onde eu vou? E aí, onde o publicitário também recebe uma carga de responsabilidade imensa, né? Porque ele vai guiar o cara. Mas se der certo, ele é coroado. Se não der, também paciência. Mas assim, do ponto de vista publicitário, foi bom e esclarecedor, né? Tanto é que eu falar um pouco desse assunto, que o impeachment foi finalizado a partir de movimentação das mídias sociais. O que era direta já, antigamente, foi mídia social já. Essa velocidade que a internet tem de compartilhamento rápido, tudo é agora, de eu estar falando aqui e ter alguém já comentando, não gostei do programa, não gostei disso, aquilo, outro, isso é incrível e é muito importante. Somos influenciadores. Qualquer pessoa é influenciadora, não só os blogueiros, coaches, etc. Qualquer um de nós podemos ser influenciadores para criticar ou para elogiar. Então, começou com a inquietação 2013, foi crescendo, 2015, até chegar onde chegou. Nada mais foi do que a força das pessoas, do compartilhamento em tempo real das mídias sociais. Porque mídia social, rede social, nada mais é que pessoas. Você... dá uma opinião, outro concorda, isso viraliza. Então, quantas opiniões não viralizam e chegam a crescer ou derrubar alguém em pouco tempo? Mas quando se planeja, dá para entender, exemplo, a gente está falando de rede social, está falando um pouco de opinião pública. Dá para entender essas várias vozes? Exemplo, vamos sair um pouco da política. Uma pessoa que queira roupas, dá para entender todos esses gostos para você chegar a uma rede social legal para uma loja de roupas? Sim, porque esse público ele é muito segmentado. E as empresas também trabalham com um público segmentado. Quando você fala, dá para entender, as empresas procuram o seu público e o seu público procura as empresas. Vou dar um exemplo. Um cara solteiro, eu, 20 e poucos anos, não vai seguir uma loja de roupas para crianças, meninas, por um acaso. Tenho que ter alguma referência. Mas é mais fato que eu siga uma roupa de moda masculina. Então, assim, o perfil da pessoa da rede social, ela já é praticamente demonstrado. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? O cliente me contrata e a primeira coisa que ele diz é, vai atrás do meu público-alvo.
E o que é que eu vou tomar primeiramente como público-alvo? Quem é o público-alvo dos seus concorrentes? Então eu começo a seguir, a curtir, a engajar com o público-alvo dos concorrentes. E aí eu vou perceber como funciona a cabeça do povo. Se gostou mais de uma blusa, e tudo isso em base de relatório. Muitas vezes as pessoas pensam que a rede social é só você entrar, criar e postar lá que está tudo bonitinho. E não é. Existe um trabalho de relatório, de estudo, passa por um design para criar a peça, passa por um publicitário para aprovar, para ter estudado por que aquela peça vai para aquilo, passa pela mídia social, que só vai postar no horário de pico, né? Existem os horários de pico, de mais acesso das mídias sociais. Depois tem alguém para colher as informações daquelas pessoas que viram, de outras que viram e curtiram e seguiram, de outras que viram, mas não curtiram, mas não seguiram, umas que viram, seguiram, curtiram, mas não compraram, e outras que só viram, nem curtiram, nem seguiram, mas compraram. E aí você fala, peraí, como é que você vai definir esse público? Como é que quem é comprador e quem não é? Todo mundo tem potencial de comprador, na verdade. A gente vai para o nosso primeiro intervalo. Na volta a gente vai falar um pouco mais sobre esse estudo. A gente volta já com o programa Ponto de Vista, que está aqui com o Bruno Alves.